primeiro dia útil de fevereiro e a Câmara de Vereadores de Joinville retornou aos trabalhos. Com a novidade, um novo horário. Isabela Correia está por lá, atualiza as informações. A primeira sessão já ocorreu. Isabela Correia, contigo. Sim, Sabrina, a gente já tinha antecipado sobre essa alteração naquela entrevista que fizemos lá no ano passado, fazendo todo um levantamento das principais pautas que foram aprovadas e discutidas com o presidente Diego Machado, presidente da Câmara de Vereadores. E já comentava-se sobre essa modificação das sessões que até então aconteciam à noite, serem trazidas para o período da manhã. E assim começou então nesta segunda-feira. Nós estamos aqui na Casa do Povo para falar sobre essas pautas que já foram levantadas ao longo dessa manhã. Cumprimento o presidente Diego Machado, presente aqui com a gente ao vivo no Balanço Geral. E, presidente, já lhe pergunto, entre as pautas que foram discutidas, uma que é de muito interesse também da comunidade e que a gente tem acompanhado de perto na nossa programação, principalmente no Balanço Geral, que é a questão da requalificação da Monsenhor Gersino. Sobre como que foi debatido esse assunto aqui na Câmara. Uma boa tarde. Boa tarde a vocês, quero cumprimentar toda a cidade de Joinville e região e mais uma vez agradecendo por essa oportunidade para a gente falar dos principais assuntos que tramitam e são discutidos aqui na Câmara. De fato, essa bandeira que é da infraestrutura é um dos temas mais discutidos aqui dentro da Câmara de Vereadores. Essa questão que envolve diretamente a Zona Sul de Joinville, que é a Florianópolis, a Monsenhor Gersino, foi já tema de vários debates. A gente não tem o poder de execução, mas de fiscalização, de organizar a comunidade, de buscar soluções junto ao Executivo. E reuniões com esse intuito foram dezenas. E agora, o que o Executivo tem nos confirmado é de que nós teremos aí sim esse binário da Monsenhor Gersino com a Florianópolis, melhorando esse tráfego na Zona Sul de Joinville, mas a gente sabe que só fazendo um binário naquela região, que envolve também o Guanabara e toda aquela região ali, não é suficiente. A gente precisa de uma requalificação. A Monsenhor Gersino é uma das vias principais da cidade e essenciais para a Zona Sul. E a maneira como ela está hoje, ela não pode simplesmente ter mudança de sentido, algumas pinturas. Nós precisamos de uma requalificação completa, fresagem, arrancar aquele asfalto, colocar um asfalto novo, ver como que está a drenagem, fazer realmente uma obra que vai amenizar muito aquela situação caótica da Zona Sul. E nós estamos acompanhando e debatendo isso diariamente na Câmara de Vereadores. É um outro ponto também importante, ainda falando sobre a Monsenhor Gersino, é que teve o relatório dos bombeiros voluntários que apontou essa rua como a mais perigosa, que teve maior número de acidentes, de feridos, de morte, porque realmente é uma via muito movimentada e essa questão da qualidade também influencia muito na segurança. Um outro ponto também falando sobre infraestrutura, mas na questão da segurança, vereador e presidente, é a questão dos cabos, A gente vem falando com frequência esses cabos de telefonia que estão soltos e que têm causado uma série de acidentes, como aquele que foi gravíssimo, de um motociclista que quase morreu porque foi puxado por um fio que estava solto aqui em Joinville. Isso é um assunto, de fato, recorrente aqui na Câmara de Vereadores. Inclusive, hoje, na primeira sessão ordinária de 2026, nós debatemos esse assunto na sessão hoje, porque a nossa maior dificuldade sempre foi de quem é a responsabilidade. Nós vamos cobrar de quem, Quem está fiscalizando de fato. Então, esse é um assunto que sempre nos trouxe muitas dúvidas, sobre essas cobranças, inclusive da iniciativa privada, das empresas que colocam esses cabos. Agora, a Prefeitura de Joinville está fazendo uma série de mutirões. Hoje, nós cobramos em outras regiões, porque foram feitas basicamente na região central. Estamos pedindo para que esse mutirão, para fazer o recolhimento desses cabos que já não são mais utilizados, que estão pendurados ou que estão lá fixados de maneira correta, mas não tem mais utilidade, que isso aconteça também nos bairros, porque nas regiões, nos bairros, nas principais vias dos bairros, nós temos um emaranhado de fios desta maneira e nós estamos cobrando isso. Inclusive, eu tratei já desse assunto com o senador Esperidião Amin. E no Congresso Nacional existe uma lei que está em tramitação, já está em fase final de debate, que prevê, inclusive, uma parceria com os municípios para que os municípios passem a receber para fazer esse trabalho também de recolhimento desses fios. Então, é uma lei que, se aprovada, a gente tem torcido para que isso aconteça, além do município ter autonomia para fazer, ainda pode receber por isso. Então, nós estamos acompanhando, é um assunto de segurança de fato e que tem incomodado muito. É porque essa questão da fiscalização, ou melhor dizendo, da retirada dos fios, o que a Prefeitura diz é que de responsabilidade de cada empresa, seja ela de telefonia ou também do serviço de energia elétrica. Mas há também uma possibilidade de multa
caso isso não seja feito, porque a fiscalização ela é essencial. Exatamente. A partir do momento que a empresa é notificada e ela não cumpre, não faz aquele recolhimento, está passível de uma multa. O problema é que a grande maioria dessas empresas, algumas nem em operação não estão mais. E nós temos uma dificuldade muito grande de contactar essas empresas de telefonia. Por isso que a gente acaba recorrendo ao Executivo Estadual, ao Executivo Estadual, Municipal, para que a gente consiga unir essas forças e buscar uma solução definitiva. E a solução definitiva para esse problema, que é um problema de segurança, como você muito bem disse, eu não tenho dúvida, é passar essa responsabilidade para os municípios, desde que os municípios recebam por isso, porque não pode ficar um ônus também para o município e simplesmente a gente fazer o trabalho como município e não receber, não ter esse ressarcimento, né? Então, esse projeto que está sendo debatido em Brasília é justamente isso, dá autonomia para os municípios fazerem e eles recebem por isso. Eu acho que é a saída definitiva, porque depender das empresas para fazer esse recolhimento, nós já temos prova e exemplos aqui em Joinville que não está funcionando. Presidente, para finalizar a nossa conversa, além desses dois tópicos que a gente ressaltou aqui na nossa conversa, quais seriam as principais pautas a serem abordadas ao longo desse ano de 2026 aqui na Câmara? Olha, nós temos muitos assuntos. O que não falta são pautas e pautas importantes. Como a gente disse, inclusive naquela entrevista do final do ano, né, tem alguns assuntos que não são tramitados ou que não dependem de uma aprovação da Câmara, mas que afetam diretamente a cidade de Joinville, que nós estamos debatendo e que a Câmara está envolvida. A criação do Parque Nacional na região de Joinville, Campo Alegre, Garuva, a questão da repactuação com a concessionária, com a Arteres, para falar dessa situação caótica também da BR-101. Nós temos a licitação do transporte coletivo, que é algo emergencial na cidade de Joinville, que a Câmara vem discutindo desde 2021 de forma intensa. Muitas reuniões aconteceram aqui dentro do Legislativo. Nós estamos cobrando agilidade máxima, porque Joinville precisa dessa licitação. Então, o que nós mais temos, de fato, são assuntos. E a gente tem feito um máximo para atender a expectativa das pessoas no que diz respeito a fiscalizar, a representar a comunidade joinvilense. Muito bem. Presidente, obrigada pela sua entrevista e que seja um ano realmente muito produtivo aqui na Casa do Povo. Eu que agradeço. Muito obrigado a vocês. A gente está sempre à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Muito bem. Então, está aí, né, as principais pautas desse início de ano aqui na Câmara de Vereadores. Sabrina, eu volto com você.